Bom dia, iniciando aqui a gravação, com a permissão de todos os presentes. Essa é a nossa antepenúltima aula da disciplina. Aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente falar da disciplina e falar do material que a gente já trabalhou durante esse nosso andar da disciplina. Vocês já devem estar vendo. Então, essa nossa disciplina, né, é do PPGD, da Universidade Federal de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Direito. Ela é o tema jurídico Zoom e a disciplina é Inteligência Artificial aplicada ao direito. Então, durante as nossas aulas, né, a gente fez uma série de contextualizações ou fundamentações básicas sobre o que é inteligência artificial, né, e o que é inteligência computacional. Então, o que são esses algoritmos simbólicos e não simbólicos, e também estudamos aí os artigos, né, que foram propostos para a leitura dos nossos mestrandos e doutorandos. Então, o primeiro artigo que a gente trouxe nesse processo de leitura, né, que é a generalização fraca para forte, né? Essa elicitação que seriam extrações, né, de capacidades fortes com supervisão fraca, né? Esse é um artigo da OpenAI mostrando que hoje esses modelos, esses grandes modelos de linguagem, as LLMs, elas não têm mais capacidade de fazer uma supervisão humana, né? Então, eles usam modelos fracos para supervisionar modelos fortes. Por exemplo, nesse artigo aqui, o GPT-4 passa a ser supervisionado pelo GPT-2. Consequentemente, assumam que cada novo modelo, por exemplo, o GPT-5, provavelmente, não tem um artigo, mas provavelmente é supervisionado pelo GPT ou 1, ou o GPT ou 3, ou o ou 4, que eram versões anteriores do GPT-5. O próximo artigo, que foi, vamos dizer assim, motivado pela leitura do anterior, é o quanto longe estamos da superinteligência, né? O quanto antes da superinteligência, no sentido que a gente viu ao longo do curso, que existiu um período que a gente denominou, ou que é denominado, de inteligência artificial fraca, que vai lá da década de 40 até a década de 70 para 80. Temos aí a forte, que vai da década de 80 até 2010. De 2010 até 2017, a gente entra no aprendizado de máquina profundo, o Deep Learning, que é a base de todas essas redes neurais que nós temos hoje. Mas, a partir de 2017, 2017/2018, entramos na era que nós estamos da inteligência artificial, ou era não, no momento da inteligência artificial em termos de modelo. Então, a gente entra no que é chamado de redes neurais generativas, as GENAIs. E aí, desse modelo que nós temos hoje, o que se busca, né, o que se propaga pelas missões dessas Big Techs é chegar na inteligência artificial geral, que não é essa que nós temos, essa é a inteligência artificial generativa. E, nas nossas discussões aqui, a gente viu que estamos ainda bem distante de uma inteligência artificial geral, que seria aquela que seria equivalente ao nível cognitivo humano, em todos os seus aspectos. E a última etapa, que seria a superinteligência. Essa seria a inteligência artificial que supera a inteligência humana. Então, esse artigo ele fala de Nick Bostrom, que é um pesquisador que há décadas vem estudando e pesquisando inteligência artificial, e aqui ele traz uma reflexão sobre os perigos de uma inteligência superior à inteligência humana. E outro ponto é tirar o humano da equação, que é o que foi feito
e explicado no artigo anterior da OpenAI. A nossa terceira leitura são os falsos positivos, os falsos negativos e as análises falsas, né? Então, aqui ele é um artigo que, na verdade, nós temos aqui uma redação científica muito focada na questão dos vieses do aprendizado de máquina, né? Os problemas que nós temos com os dados que precisam ser limpos, né, que é o que a gente chama de transformados, aplicado o ETL, a extração, transformação em carga, para que aquele aprendizado de máquina não seja enviesado. O nosso quarto artigo, ele vem falar do que nós chamamos de SHAI, Explainer for AI, que é a explicabilidade da IA, mas, além desse artigo falar sobre a explicabilidade dos modelos que já vinham sendo estudados há muitos anos, e agora, como a gente vive o momento das redes neurais generativas, então também nesse artigo é tratado por Jonas Schneider a questão do que ele chama de GenSHI, quer dizer, a explicabilidade da inteligência artificial generativa. Ele entra também na explicabilidade dos outros modelos, que são os modelos, vamos dizer assim, tradicionais, a gente já pode chamar de modelos tradicionais, porque são antes das genais, e vem fortemente aqui tratando das LLMs, né, de como fazer essa explicabilidade desses modelos gigantescos, que são esses modelos fundacionais usados os Large Language Models. E aí o nosso próximo artigo, que é um dos artigos mais citados na área de computação, para quem trabalha com inteligência artificial, que a atenção é tudo que você necessita, né, que você precisa. Porque esse artigo foi o artigo seminal para o modelo Transformer, que é o modelo, vamos dizer assim, base para as redes neurais generativas. Então, ler esse artigo é fundamental para se entender o que é uma rede neural generativa, porque ela faz essas entregas que são tão impactantes, né? O nosso próximo artigo foi sobre na área jurídica, na área advocatícia, o poder do uso da inteligência artificial, né, o uso da inteligência artificial na área jurídica, falando sobre os modelos de raciocínio de inteligência artificial, do RAG, que é justamente essa geração de recuperação aumentada de dados, aplicado a essas redes generativas, e o futuro da prática jurídica. Então, esse artigo aqui muito interessante para nossa disciplina, que é o uso da inteligência artificial aplicada ao direito. E o nosso último artigo de leitura foi sobre o estado da arte na inteligência artificial aplicada à área jurídica. Então, aqui a gente contextualizou essa evolução desses modelos de inteligência artificial, desde os seus primeiros modelos, né, indo lá pelo RNN, depois indo para o que é o Recurrent Neural Network, depois para o LSTM, que é o Long Short Term Memory, depois indo para o Transformer, finalizando com o BERT da Google e com o GPT-2 da OpenAI. Então, mostrando toda a dificuldade que é trazer inteligência artificial no processamento de linguagem natural, que é justamente esse subcampo da inteligência artificial, que busca entender e escrever em simbologia natural, né, que é na língua humana. Então, mostrando os aspectos da dificuldade, porque não existe só a dificuldade tecnológica, mas existe a dificuldade da análise léxica, que são os símbolos, da sintática, que é a escrita, e da semântica, que é o sentido. E quando a gente leva para a área jurídica, existem as dificuldades da própria área, que é a interpretabilidade dos termos jurídicos. Então, com base nisso, a gente culmina com essas aulas finais, onde os mestrandos e doutorandos vão apresentar o seu entendimento, e aí nós vamos aqui
visualizar a, as conclusões que cada um obteve ao longo dessa jornada, com a leitura desses trabalhos científicos e com os debates em sala. Então, dito isso, eu vou parar o compartilhamento e vou passar a palavra para o nosso doutorando Wellington, que vai iniciar aqui a sua apresentação. Tem o tempo que for necessário, lembrando que nossa aula vai até às 10, então, os demais, se a gente não conseguir concluir hoje, a gente vai prosseguir para as próximas aulas. E, no final dessa apresentação, eu passo uma rodada para cada um fazer suas considerações pontuais sobre a apresentação do Wellington. Então, por gentileza, Wellington, a palavra está com você. Obrigado, professor. Bom dia. Só um ponto, Wellington, que eu esqueci. Eu pedi que você se apresentasse, então, antes de você iniciar a sua apresentação, a gente passa uma rodada de apresentação, começando com você, Wellington, em seguida os demais colegas, e, no final, a gente inicia a sua apresentação. Perdão. Então, por favor, Wellington. Pois bem, meu nome é Wellington Cabral Saraiva, eu estou no doutorado aqui no PPGD da UFPE. Eu fiz mestrado na Universidade de Brasília, UNB, já há bom tempo atrás. O meu doutorado foi bem demorado para retomar essa jornada acadêmica. Eu brinco dizendo que sou o vovô do doutorado aqui do PPGD. Eu sou procurador regional da República, trabalho no Ministério Público Federal, e o objeto da minha pesquisa é o uso de algoritmos e sistemas de inteligência artificial como fontes de lesão a direitos fundamentais. Então, eu tento mapear alguns dos casos, algumas das situações em que essas ferramentas computacionais podem gerar maltrato, podem gerar descumprimento dos direitos fundamentais que estão na Constituição. Não de todos, porque eu acabei verificando que o leque de lesões a direitos fundamentais que essas ferramentas podem gerar é muito extenso. Podem gerar, não estão gerando concretamente todos os dias, é muito extenso, então acabaria se tornando incompatível com o objeto mais concentrado de uma pesquisa de doutorado. Então, eu na minha pesquisa, eu apresentei um panorama geral de alguns dos casos de lesão ou de lesões a direitos fundamentais, mas me concentrei em um deles, que é o uso, sobretudo das redes sociais, para a disseminação de desinformação, como uma estratégia deliberada de certos grupos políticos para desacreditar as instituições e atacar o regime democrático, afetar processos eleitorais e, dessa forma, atacar o regime democrático. Então, eu tento me concentrar nesse aspecto, e aí acabei, por conta de a meu ver, uma espécie de imposição da realidade, eu acabei me concentrando em duas experiências recentes que nós vivemos, que foram as experiências do Brasil e dos Estados Unidos, no primeiro governo de Donald Trump e no governo de Jair Bolsonaro, no Brasil. Foram dois governos que, na minha visão, utilizaram de forma maciça, sistemática, a divulgação de informações falsas com a finalidade de atacar o regime democrático. No caso do Brasil, por exemplo, isso se viu muito claramente com o ataque sistemático do presidente Bolsonaro e de seu grupo político ao sistema eletrônico de votação e apuração, as chamadas urnas eletrônicas, que era uma forma de desacreditar esse sistema, de atrair apoiadores, manipular esses apoiadores e preparar o terreno para, no caso de um insucesso eleitoral, como acabamos vendo, pelo menos na minha interpretação, preparar uma tentativa de golpe de Estado. Essa foi, esse, digamos assim, é um dos focos de concentração da minha tese. É isso. Está sem som, professor. Pelo menos aqui não está saindo. Perdão. Agora sim. Perfeito. Eu vou seguir a ordem que está aqui, né? Vou para André. Por favor, André.
Bom dia, pessoal. Meu nome é André, eu sou mestrando aqui do PPGD. Eu pesquiso, na verdade, minha pesquisa não tem tanto a ver com inteligência artificial, mas eu pesquiso a base principiológica do processo e principalmente a possibilidade da existência de um princípio federativo no processo civil. No entanto, no meu trabalho, né, eu trabalho no Tribunal de Justiça de Pernambuco, e eu trabalho num núcleo específico que tem um uso intensivo de IA. E aí, por isso, é um tema que me interessa, também me interessa academicamente, e por isso que eu decidi, enfim, estar aqui convosco nessa disciplina. Obrigado, André. Vamos para Danilo. Muito bom dia a todos e todas. Meu nome é Danilo Lucas, também sou aluno do PGD, do programa de pós-graduação da UFPE. Sou doutorando e minha pesquisa atualmente lida com a verificação da influência do uso de inteligência artificial e mecanismos da jurimetria para a formação de precedentes judiciais. E nesse tópico, analisa duas diretrizes de ordem analítica específica. Lida com a possibilidade do uso desses ferramentais como mecanismos de cooptação da própria formação desses precedentes, mas também olha para o foco de aprimoramento ou ainda de auxílio específico para a formação dos precedentes. O foco específico ele não é lidar com a mecânica do uso da inteligência, tampouco da geometria, mas sim entender esse espectro relacional, né? Trabalhando ali três vertentes, tanto do direito, como da tecnologia, como também um tanto da estatística, para verificar se na prática como essa influência ela se dá e qual realmente os efeitos práticos desse movimento, tá? Atualmente, pesquiso realmente específico na parte da junção dessas três categorias e lido ponto a ponto ali no espectro relacional, inclusive, da prática, porque atualmente os tribunais têm se movimentado bastante no sentido de utilizar os precedentes como forma de atuação mais célere. E aí eu pego esse microsistema de atuação, que é os precedentes, e lido com o espectro de microsistema também aqui da tecnologia, que em si já tem um volume de apreciação, um volume de atuação bastante célere, e junto os dois, e eu tenho um espectro a ser investigado. Bom, creio que seja isso. Agradeço. Ok, muito obrigado, Danilo. Fidel, você já resolveu o problema do áudio ou passo? Fidel está com problema do áudio ainda, né? Então, deixa eu passar para o próximo. Ok, Fidel. Tá bom. Vamos para Luiz. Olá, pessoal, bom dia novamente a todos. Obrigado, professor Álvaro. Meu nome é Luiz Fernando Lima de Oliveira. Eu sou procurador da Fazenda Nacional, né, um órgão de defesa do contencioso tributário ligado ao Ministério da Fazenda, Economia e a AGU, a Advocacia Geral da União. Eu fiz graduação na UFPE, é bom estar de volta, né, para o doutorado, e fiz o meu mestrado na UFS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Direito Administrativo, sou lotado em Porto Alegre, na Procuradoria da Quarta Região. E atualmente, já desde 2020, eu sou doutorando na Universidade Paris-Nanterre, a Paris 10, Paris 10, aqui na França, em tutela com a Universidade Federal de Pernambuco, até um caminho inverso, foi complexo, porque o pessoal da universidade não entendeu. Minha pesquisa versa sobre os atos administrativos e a inteligência artificial, né, um
projeto de direito comparado entre o direito brasileiro e o direito francês. O direito francês e da União Europeia vem se destacando, assim, vem sendo, né, tendo um certo primado de tentar regular a inteligência artificial desde muito tempo, então eu entendi ser interessante buscar essa comparação com a experiência daqui, para criticar ou para adaptar o direito brasileiro, como for. E o meu orientador daqui, ele que sugeriu, ele disse, olha, eu não tenho como avaliar o direito brasileiro, então, por que não fazer uma cotutela? E eu entendi, realmente concordei, e a UFPE abraçou novamente esse projeto. Né? Eu estou como aluno ouvinte da disciplina, porque a maior parte da disciplina ia ser presencial, não poderia me matricular, mas o professor gentilmente aceitou como ouvinte, eu aproveito bastante. Então, falando um pouco sobre o projeto, como disse, a problemática do projeto é tentar verificar se a introdução de elementos de inteligência artificial nas decisões da administração pública, sejam decisões tomadas de forma automática ou de forma auxiliar, a IA como um instrumento de ajuda a tomar a decisão, se isso representaria um novo regime jurídico, um regime jurídico especial dessas decisões. E aí a gente faz uma comparação entre os casos e analisa muito a questão da ciência da computação, né, aplicada a isso, e me encaminho já para a conclusão que se pode falar que é um regime especial. A gente vai debater um pouco sobre isso nos papers que a gente vai apresentar. Obrigado, professor. Obrigado. O Wellington já se apresentou, então agora eu passo a palavra para o Wellington fazer a sua apresentação do seu entendimento de todas essas leituras, né, que nós tivemos, os debates que tivemos em sala, sobre a aplicabilidade da inteligência artificial no direito, no seu impacto hoje, e também fazendo uma análise preditiva, quais as considerações visíveis, né, por Wellington e cada um fazendo as suas, do futuro da inteligência, melhor dizendo, do futuro do direito com o uso dessa ferramenta que é a inteligência artificial. Então, por gentileza, Wellington, suas conclusões, suas considerações. Vamos lá. Bom, eu estou marcando o tempo aqui, professor, eu pretendo passar no máximo 20 minutos, porque para não monopolizar o tempo da aula. Porque como eu estou estudando inteligência artificial para a minha tese, se eu fosse falar aqui sobre o tema, eu falaria o resto da aula e não é essa a finalidade. Eu tentei fazer, de acordo com a proposta que o senhor nos transmitiu, eu tentei fazer um apanhado de usos atuais da inteligência artificial na área jurídica em geral e de potencialidades desse uso que ainda não são bem exploradas, eu diria, ou quase nada exploradas, sobretudo aqui no Brasil. Como os Estados Unidos são o centro mundial de produção e de investimento em inteligência artificial, eles concentram realmente a enorme maior parte do investimento mundial em inteligência artificial, eles acabaram se tornando o principal polo de produção das ferramentas, dos grandes modelos de linguagem, no caso da inteligência artificial generativa, e de outras ferramentas de inteligência artificial também. Então, lá, o uso da IA na área jurídica também está mais avançado do que nos demais países, e aí incluído o Brasil. Então, existem alguns empregos de inteligência artificial que já se fazem lá, que ainda não se fazem aqui. Alguns deles que eu diria até, digamos assim, relativamente básicos para a utilidade da IA na área jurídica. Então, um dos usos que se fazem hoje lá, e que ainda é pouco explorado aqui, é o da chamada pesquisa jurídica avançada. Então, nos Estados Unidos, existem já algumas ferramentas, como da empresa Westlaw, e de uma outra ferramenta que é muito usada lá há muito tempo, não só com IA, mas que já é usada pelos profissionais da área jurídica há muito tempo, chamada LexisNexis,
não só essas, mas entre outras, essas duas ferramentas, essas duas empresas, oferecem um modelo de pesquisa avançada, de pesquisa jurídica avançada com o uso de inteligência artificial. Então, como é que isso funciona? Essas empresas conseguiram montar uma grande base de dados de legislação, doutrina e jurisprudência, que são as três principais fontes do direito, para que os profissionais consigam fazer suas pesquisas de maneira integrada e inteligente nessas bases. Isso é uma coisa que parece, digamos, básica, parece, sim, a concepção é muito simples, na verdade, mas que, por incrível que pareça, ainda não existe aqui no Brasil nessa dimensão. Começa a existir, a meu ver, de uma forma ainda incompleta, com uma empresa chamada Jus Brasil, que oferece um serviço mais ou menos nessa direção, mas até onde eu sei, não é ainda tão extenso quanto esses modelos dos Estados Unidos. Então, como é que funciona essa pesquisa integrada? Essa grande base tenta consolidar a legislação de todos os níveis da federação. Aqui no Brasil, como nós sabemos, né, nós temos 3 níveis de federação: União, Estados e Municípios, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e também a jurisprudência dos principais tribunais. Aqui no Brasil, nós temos 91 tribunais funcionando, desde tribunais de segundo grau, depois os tribunais superiores, que são 4, o Supremo, STJ, TSE e STM, e, acima de todos, o próprio Supremo. Então, no total, são 91 tribunais. Nós temos aqui no Brasil 5 ramos do Poder Judiciário. São a Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar da União. E cada um desses 91 tribunais tem o seu próprio sistema, a sua própria página, ou a sua própria ferramenta de pesquisa de jurisprudência. Não existem ainda sistemas integrados que unam a jurisprudência de todos esses tribunais. Então, isso dificulta muito a vida, sobretudo dos advogados privados, que precisam atuar em por exemplo, diferentes tribunais de justiça. No caso dos tribunais regionais federais, que são a segunda instância da Justiça Federal, e do STJ, aí sim existe um caminho de pesquisa de jurisprudência integrada, hospedado na página do Conselho da Justiça Federal. Então, indo lá, nessa página, existe uma divisão, uma seção chamada Jurisprudência Consolidada ou Integrada, alguma coisa assim, e lá é possível pesquisar em todos esses tribunais. Mas no caso da Justiça Estadual, na qual nós temos 26 tribunais, mais o Distrito Federal, mais o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não há uma ferramenta integrada, pelo menos não que eu conheça. Então, a união dessas bases de dados, de legislação, jurisprudência e doutrina, permite pesquisas integradas com muito mais rapidez e eficiência. E o outro problema que ocorre, qual é? Aqui no Brasil, normalmente as pesquisas de jurisprudência, doutrina nessas bases e até de legislação, essas pesquisas são feitas com o uso de palavras-chave. Então, se eu quero pesquisar, por exemplo, as diferenças na área de direito penal, por exemplo, as diferenças entre roubo e... Aliás, vou dar um exemplo melhor. Se eu quero pesquisar, por exemplo, a extensão do direito à liberdade de expressão, e os casos em que a liberdade de expressão é usada de forma abusiva, por meio de ofensas, por meio de desinformação e de outras condutas que podem caracterizar um abuso desse direito, eu só posso jogar palavras-chave nos campos de pesquisa dessas bases de dados, por exemplo, de jurisprudência. Então, eu posso lá colocar liberdade e expressão e abuso e direito, por exemplo. Né? Essa seria uma pesquisa hipotética. E aí eu vou ter que pesquisar em cada uma dessas bases o que é que existe na jurisprudência sobre esse tema e na doutrina também. Nesses sistemas que usam inteligência artificial, eu tenho uma forma muito mais flexível de pesquisar, porque em vez de eu simplesmente jogar a palavra-chave, eu posso criar um comando, um prompt, no qual eu vou explicar a IA qual é o meu problema e qual é o tipo de informação que eu desejo. Então, eu posso usar uma linguagem mais natural, dizendo, eu quero saber, por exemplo, né, eu estou dizendo aqui de cabeça sem amadurecer o possível prompt. Então, eu digo, eu quero fazer uma pesquisa que me mostre quais são as tensões entre a liberdade, o direito constitucional à liberdade de expressão
e os casos de abuso desse direito que transformam a conduta em uma conduta inconstitucional ou ilícita de forma mais ampla. Então, a IA vai entender qual é o meu problema e vai sair procurando naquelas bases quais são as fontes de doutrina e de jurisprudência que atendem à minha pesquisa e pode até, considerando a capacidade que as IAs têm de processar grandes volumes de informação, ela pode me dar o resultado dessa pesquisa de uma forma estruturada, em tópicos, apontando uma hierarquia de importância nos precedentes nos textos de doutrina e assim por diante. Coisa que hoje não acontece nas ferramentas de busca do Brasil. Simplesmente, quando você pesquisa jurisprudência, se você colocar termos, palavras-chave amplas demais, a ferramenta pode lhe dar, por exemplo, 300 acórdãos ou 300 decisões, e você vai ter que fazer uma garimpagem manual dessas decisões para ver quais são relevantes, quais não são para a sua necessidade. Então, esse é um uso que já existe, como eu disse, nos Estados Unidos, eu desconheço em outros países, porque isso aí fazendo um parênteses, é um enviesamento das nossas pesquisas sobre temas de ciência da computação, é que como o inglês é a língua internacional hoje, e a maior parte das publicações de amplo acesso é feita em inglês, a gente acaba sendo levado, em grande parte, para publicações e para a realidade dos Estados Unidos. Isso obscurece as publicações e a realidade de outros países. Pode ser, por exemplo, que na França, Luiz saiba de mecanismos muito mais eficientes do que esses aos quais eu tive acesso, mas a gente dificilmente consegue chegar neles, porque as pesquisas acabam direcionando a gente para a realidade do mundo anglófono, né? Pois bem, esse é um dos campos em que a inteligência artificial pode se desenvolver muito ainda no Brasil para facilitar o trabalho da área jurídica. Outro campo, eu vou até pular, eu estou vendo, já gastei 9 minutos, eu vou até pular algumas dos usos que eu tinha apontado. Lá no final da aula, se houver tempo, e se o senhor achar que vale a pena, eu posso voltar e complementar. Mas outro campo em que a IA pode ser muito útil e que ainda é pouco usada no Brasil é o campo da análise de casos e do auxílio aos profissionais e às profissionais na avaliação de casos, quer estejam submetidos ao judiciário, quer estejam judicializados ou não. Então, por exemplo, isso particularmente diante de processos que sejam muito volumosos ou muito complexos, ou que envolvam provas controvertidas, essas ferramentas teriam uma grande utilidade. Então, como é que poderia funcionar isso? Um advogado, uma advogada, um membro ou membra do Ministério Público, um perito, uma perita, um investigador criminal, um policial, um delegado, ou qualquer outro, um assessor, enfim, um magistrado ou magistrado judicial, poderiam carregar numa IA os documentos de um processo. Como eu disse, isso, sobretudo nos processos muito volumosos e muito complexos, seria particularmente útil, porque quando você pega um processo, por exemplo, que reduzido a um PDF, você tem um processo de 100, 300, 500, 600 folhas ou páginas, você ainda consegue se situar ali com um pouco mais de facilidade, mas frequentemente eu, por exemplo, no meu trabalho, pego investigações criminais de desvio de verbas públicas federais, por exemplo, que tem 3.000, 4.000, 10.000 páginas. Então, é muito difícil para você navegar naquele acervo documental e encontrar o que é relevante e fazer as conexões entre o que é relevante. A IA faz isso com muita facilidade. Então, e faz isso em segundos, né? Porque para ela analisar os tokens de um documento de 20.000 páginas, ela vai levar menos de, 30 segundos para fazer isso, né? E a gente humano passa, às vezes, dias para poder examinar um processo desse. Então, a IA poderia examinar, processar esses casos muito complexos ou muito volumosos, que às vezes o processo é volumoso, mas não é complexo, né? Tem uma grande quantidade de documentos, mas as discussões jurídicas e factuais e probatórias que existem naquele processo não são tão complicadas assim. Mas você perde muito tempo porque você tem que tratar, tem que examinar aquele grande volume de páginas, de documentos, né? E às vezes o processo é menos volumoso, menos extenso, mas as questões são muito complexas, as questões jurídicas ou probatórias. Então, a inteligência artificial poderia ajudar muito nisso.
permitiria o tratamento desses acervos probatórios, e se essas ferramentas, se uma ferramenta dessas fosse integrada com a outra de pesquisa jurídica, aí seria ainda melhor, porque você submeteria a IA aquele seu acervo documental e ela trataria os elementos de prova que estão ali e faria a conexão daquilo com as bases jurídicas que permitiriam você ter um panorama do que a doutrina, a jurisprudência e a legislação dizem sobre aqueles fatos. Imagine, por exemplo, numa investigação criminal de por exemplo, um crime de homicídio controvertido em que você tem diferentes versões sobre a dinâmica dos fatos, e isso costuma ser objeto de muita discussão, como eu dei o exemplo de um homicídio. O homicídio é um crime doloso contra a vida, e por essa razão é julgado pelo tribunal do júri, de acordo com a Constituição. Então, esse tipo de situação probatória complexa acaba tomando grande parte do tempo da discussão entre o Ministério Público e os advogados de defesa no plenário do tribunal do júri. Você tem uma IA que pudesse examinar aquele acervo probatório, ela poderia apontar incoerências entre as versões, seja a versão do Ministério Público, seja a versão do réu, né? A IA poderia examinar todos os elementos de prova e dizer, não, esse réu é inocente porque existe prova de que, no momento do crime, ele não estava no local do crime, nem poderia ser o mandante do crime. Não há nenhum elemento, por exemplo, que conecte esse investigado ao crime. Isso aí, aliás, até permitiria que ações penais nem sequer fossem ajuizadas pelo Ministério Público. Se o Ministério Público tivesse ferramentas dessa natureza, elas poderiam examinar o inquérito antes mesmo de o Ministério Público oferecer denúncia e iniciar uma ação penal, e isso tanto evitaria o ajuizamento de ações penais fadadas ao insucesso, que, além de tomar tempo do sistema de justiça, causam um enorme constrangimento ao réu, né? A pessoa acusada injustamente passa por um constrangimento muito, muito grande, uma perda de tempo, de energia emocional e de dinheiro muito grande, como também permitiria que o Ministério Público e a Polícia Criminal direcionassem melhor a própria investigação. Então, a IA poderia, por exemplo, examinar elementos em provas de natureza multimídia. Por exemplo, uma IA poderia tratar imagens, tratar sons, gravações, interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário, quebras de sigilo telefônico, e traçar conexões relevantes entre esses elementos, e poderia, por exemplo, gerar no futuro, isso eu não conheço ainda um caso em que uma IA tenha sido usada para essa finalidade, mas no futuro uma IA poderia gerar, por exemplo, uma reconstituição visual da dinâmica do crime. Vejam, para mim seria uma maravilha como membro do Ministério Público. Imagine que uma IA conseguisse, por exemplo, investigar uma quebra de sigilo bancário e identificar que o mandante de um homicídio transferiu recursos para uma conta de passagem, uma conta bancária de passagem, depois dessa conta de passagem, os recursos foram utilizados para comprar armamento ou para contratar assassinos profissionais. Essa prova bancária poderia ser unida com um tratamento de uma quebra de dados de estações de rádio base, ou seja, quando a gente usa telefone celular, o nosso telefone celular está permanentemente conectado com as torres, as antenas das empresas celulares, que são chamadas de estações rádio base. E por meio de uma triangulação, é possível identificar com uma razoável precisão a localização de cada pessoa em tempo real. Isso fica registrado nas empresas telefônicas. Então, se eu quero saber por onde um suspeito transitou num determinado momento, a IA poderia fazer o cruzamento dessas informações das empresas de telefonia e traçar a localização durante o período investigado de uma determinada pessoa para conectá-lo ou não com o lugar do crime. A IA poderia juntar isso, então vejam que coisa linda geraria do ponto de vista probatório. A IA mostraria a preparação do crime com a destinação de recursos do mandante aos assassinos, por exemplo, mostraria onde os assassinos estiveram nos momentos do crime
e poderia fazer uma reconstituição da própria cena do crime, mostrando como os assassinos chegaram naquele lugar e executaram a vítima. É claro que isso só faz sentido, você usar tanta tecnologia só faria mais sentido nos casos mais complexos, pelo menos no cenário de hoje. Mas no futuro, quando isso estiver mais acessível, mesmo em crimes mais simples, a IA poderia montar uma reconstituição dessa natureza e mostrar de forma muito didática, digamos assim, para o juiz e, posteriormente, para os jurados, todo o desenrolar do crime. Isso é algo que não existe hoje. Então, esse é um cenário futuro para o uso da IA. Uma outra aplicação seria, eu dei um exemplo de um homicídio, mas isso vale também para crimes financeiros. Então, como eu disse, nós no Ministério Público Federal lidamos permanentemente, diariamente, com investigações de desvios de verbas e outros crimes contra a administração pública. E, às vezes, a gente tem que, nós, a Polícia Federal, nós, a Controladoria Geral da União, a CGU, ou os tribunais, o Tribunal de Contas da União, enfim, os órgãos de controle, muitas vezes precisam lidar com grandes volumes de documentos contábeis e documentos bancários. E é difícil tratar isso. Já existem algumas ferramentas para isso hoje, mas os resultados que elas produzem ainda nem sempre são muito fáceis de entender. Então, uma IA poderia transformar esses cruzamentos de dados em um produto, um relatório, desculpem, mais fácil de compreender, tanto por parte dos juízes que não são especialistas em movimentação financeira, quanto dos tribunais posteriormente. Isso facilitaria que a gente examinasse um determinado caso e decidisse pela viabilidade de uma acusação. Para os advogados privados, a IA poderia tratar grandes quantidades de documentos para que o advogado verificasse, por exemplo, qual é a viabilidade de sucesso de uma possível demanda futura, né? Isso poderia também evoluir para um rastreamento, uma avaliação, por exemplo, do tempo de tramitação das causas nas diferentes varas da justiça, as varas de primeiro grau, e nos tribunais. Então, uma advogada que recebesse um cliente com a intenção de ajuizar uma ação contra uma determinada empresa, a advogada saberia que naquela matéria, naquela vara e naquele tribunal, quando houvesse um recurso, aquele processo teria um prazo estimado de 5 anos, vamos dizer, ou 10 anos. E aí a advogada teria essa informação como um dado para a sua decisão de dizer para o cliente, olha, você tem que ver se vale a pena, isso aqui você só vai conseguir resolver em 7 anos. Vai lhe interessar um resultado daqui a 7 anos? Será que não é melhor você fazer um acordo, a gente tentar uma conciliação para você obter uma solução mais abreviada e com menos custos do que um processo judicial? Então, esse tipo de parâmetro decisório para a atuação dos advogados poderia ser fornecido pela avaliação das IAs. E aí entraria, talvez, um campo que Danilo está estudando, que é o campo da jurimetria. É um campo que é muito pouco explorado ainda no direito, que daria parâmetros quantitativos mais objetivos para o trabalho dos advogados, dos procuradores, dos advogados públicos, os procuradores da Fazenda, os procuradores estaduais, municipais, federais, e do Ministério Público também, que teriam dados com maior objetividade para decidir sobre a sua atuação. Para encerrar, eu já esgotei meu tempo aqui, uma outra área, eu vou encerrar com esse, embora, se o professor permitir, os colegas tiverem paciência, eu esgoto em mais 2 ou 3 minutos aqui. Uma outra área muito importante em que a IA poderia atuar seria a área de verificação de conformidade, ou alguns chamam de monitoramento de conformidade, que é o que alguns chamam também de compliance. Então, em áreas sensíveis, como, por exemplo, áreas da atividade humana, que são mais sensíveis, como, por exemplo, serviços de saúde, a área tributária ou a área financeira, ferramentas de inteligência artificial poderiam monitorar permanentemente o funcionamento de uma empresa. Por exemplo, um grupo hospitalar. Uma IA poderia monitorar em tempo real os prontuários médicos que fossem diariamente alimentados na sua base, para verificar não só uma avaliação de caráter econômico,
mas para verificar se os seus profissionais, enfermeiros, técnicos e médicos e médicas, estão cumprindo as regras dos conselhos de controle profissional. Por exemplo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psiquiatria, Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Enfermagem, para ver se estaria havendo observância daquelas regras dos órgãos de controle por parte dos profissionais que estão atuando ali. Uma empresa da área financeira, por exemplo, poderia ter uma ferramenta de ir monitorando permanentemente suas operações para verificar se elas estão observando a legislação do Banco Central, do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que monitora, que tenta prevenir lavagem de dinheiro, e dos outros órgãos de controle. Então, isso poderia ser feito em tempo real para evitar descumprimento dessas regras e permitir que a empresa fizesse recomendações para os seus setores para evitar futuras autuações dos órgãos competentes e futuros litígios judiciais, o que gera não só perda de dinheiro, perda de tempo, como também danos reputacionais, muitas vezes graves. Vejam o que aconteceu com as lojas americanas, que tinham balanços fraudados, e que as empresas de auditoria independente, de forma chocante, não apontaram em tempo real. Então, se você tivesse um sistema de inteligência artificial monitorando ali as demonstrações contábeis, os registros contábeis e as operações daquela empresa, no caso das lojas americanas, os próprios órgãos internos da empresa poderiam receber alertas, né, para verificar, olha, nós temos aqui diretores que estão fraudando essas demonstrações contábeis, e isso poderá quebrar a empresa. Então, você poderia ter ajustes internos que evitariam tragédias empresariais graves. O caso das americanas é um caso específico, porque ali havia uma intenção deliberadamente criminosa de alguns dirigentes. Mas você pode ter algo diferente, uma empresa que quer atuar de forma correta, mas tem ali um ponto em que ela está descumprindo as normas por uma, digamos assim, uma incompetência pontual de algum gerente, de algum supervisor, até de uma diretoria setorial, e a inteligência artificial apontaria, olha, aqui está funcionando errado, isso está ferindo as normas tais, poderá dar problema lá na frente. E aí os dirigentes da empresa poderiam fazer ajustes internos para evitar esses problemas. Então, essa é uma outra área de utilização possível que ainda não é explorada adequadamente. Aliás, praticamente, até onde eu saiba, não é explorada no Brasil de forma sistemática. Então, esses são alguns usos atuais e potenciais da inteligência artificial na área jurídica, que eu acho que poderão vir a se concretizar nos próximos anos. Eu fico à disposição dos colegas, professor. Como eu disse, ainda havia outras coisas, mas eu não quero monopolizar o tempo. Então, lá na frente, se houver oportunidade, eu posso dizer mais algumas coisas. Obrigado pela atenção. Perfeito, Wellington. Excelente são excelentes insights, né, para quem escutar esse áudio de ideias, né, de resolver problemas com inteligência artificial focado na área jurídica. Eu, enquanto na coordenação da tecnologia, lá na Procuradoria-Geral do Estado, aí a gente tinha eu fui convidado na época, o secretário-geral da PGE, que era o Leonardo Freire, para a gente conversar junto com o Natan Lana, que é da Jus Brasil, justamente objetivando dar vamos dizer assim, subsídios, né, tecnológicos, jurídicos, para o Jus Brasil, vamos dizer assim, ter novas features, né, justamente para atender isso. Por quê? Aí eu vou trazer até as palavras do desembargador Alexandre Pimentel. Uma vez conversando com ele disse, olha, eu consigo enxergar ou obter maior informação de jurisprudência no Jus Brasil do que no PJE. Então, é algo realmente que agora a gente já vê até no Jus Brasil o uso de LLM, quer dizer, eles já estão permitindo você colocar prompt para poder fazer exatamente isso que você citou aqui. Então, há uma tendência, né, e, inevitavelmente, o PJE, ou a evolução do PJE no futuro, vai também disponibilizar, inevitavelmente, todos os sistemas.
se o senhor me permite, Pois não. o PJE é o sistema de processo eletrônico usado na maioria dos tribunais. É até o sistema que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recomenda como sistema a ser adotado pelos tribunais. Embora exista um outro sistema usado na Justiça Federal da 4ª Região, chamado EPROC, que meus colegas que atuam lá dizem que é muito melhor. Né? Luiz deve conhecer, porque ele atua lá no sul do Brasil. Mas na maior parte dos... Oi? Confirmo, é muito melhor. Pois é, todo mundo que eu conheço, os meus colegas do MPF que usam o EPROC, dizem que ele é muito melhor do que o PJE. Eu não conheço, mas confio neles e temos aqui o depoimento de Luiz. Pois bem, no futuro, a meu ver, seria muito fácil que os juízes, os assessores, as juízas, as assessoras, dentro do PJE, tivessem um módulo de pesquisa integrado ao PJE. Seria muito, do ponto de vista técnico, seria algo relativamente simples. Então, o juiz ou a juíza não precisaria ficar saindo do PJE para fazer uma busca, tá? E esse módulo de pesquisa poderia estar integrado examinando cada processo em tempo real. Então, quando uma juíza fosse examinar lá o processo número X, quando ela entrasse no processo no PJE ou no EPROC, seja lá onde for, a LLM poderia fazer uma análise de toda a documentação e dizer, olha, esse processo aqui trata disto, a jurisprudência predominante diz isto, a legislação diz isto, e, se você quiser, eu apresento para você uma proposta de decisão. Isso poderia ser feito muito facilmente. Agora, é claro que esses profissionais precisariam conferir, supervisionar essas propostas, porque a gente sabe que as IAs erram, né? Elas alucinam. Então, a supervisão humana é absolutamente fundamental. Recentemente, o Washington Post fez uma matéria divulgando que o Comitê de Supervisão Judiciária do Senado dos Estados Unidos intimou 2 juízes federais de lá, porque descobriu, alertado pelos advogados, que esses juízes tinham proferido decisões, certamente utilizando IA, nas quais eles citavam partes inexistentes, ou seja, sujeitos processuais que não existiam naqueles processos, normas inexistentes e decisões jurisprudenciais inexistentes. Ou seja, uma alucinação generalizada naquelas decisões. Então, esse risco a gente não pode correr. Até agora, eu só tinha conhecimento desse tipo de falha em advogados e advogadas. Parece que esses juízes dos Estados Unidos são os pioneiros em alucinação judicial com IA. Né? Alucinação judicial sem IA a gente já conhece, mas com IA parece que eles são os pioneiros. Agora, vale salientar, aí aproveitando as palavras de Wellington, e aí a gente reforçou bastante isso aqui na disciplina, o humano, como componente nessa equação do uso da inteligência artificial, ele é o auditor do que ela gera. Não tem como você pegar a entrega, a saída de uma IA e já dar seguimento, como se tudo que ela for gerar está em sintonia, que a gente chama de estar alinhada com o que você pediu. É preciso que o humano faça esse trabalho de auditoria naquela saída. E aí é onde eu coloco, né, que todos colocam, todos não, é exagero, mas muitos colocam, que a inteligência artificial ela vai deixar a mente humana preguiçosa. Não, se você usar essa ferramenta, mas você não vai estar fazendo o trabalho braçal nessa ferramenta. Porque antes o que o humano fazia, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo que o Wellington deu do Ministério Público, a oitiva, o promotor ou o procurador tinha que ficar lá escutando horas e horas de áudio gravado, que na verdade ele só queria pegar algumas palavras-chave. Quer dizer, ele gastava do dia dele ali várias horas, onde uma IA pode, com base num prompt que ele lance, ou numa palavra-chave que ele lance, ela vai lá, busca aonde é que estão aquela crime, assassinato, aquelas palavras-chave que ele quer escutar aquele trecho, para ele é o que interessa. Não interessa a saudação ou as palavras de introdução do advogado, ele quer exatamente aqueles pontos para tomar as suas decisões ali dentro do processo. Aí vem o uso, né, o auxílio dessa ferramenta que torna o trabalho mais eficiente e mais eficaz. Então, essa é a grande contribuição dessa ferramenta. Mas o humano não pode nunca pegar a saída da IA, nem daqui, num futuro próximo, onde ela vai estar com acurácia muito melhor, porque, como vocês já viram, o aprendizado de máquina, quanto mais dados, menos ela erra,
vai aumentando a acurácia e vai diminuindo a raiz do erro médio quadrático, quer dizer, ela aumenta a assertividade e diminui o erro, então não quer dizer que ela vai chegar a 100% de... A gente sempre vai ter que estar ali analisando a entrega. E essa análise é que vai fazer com que nossa mente nunca fique preguiçosa, porque a gente vai estar ali olhando com detalhes um trabalho e tornando ele mais eficiente e eficaz, porque toda aquela parte braçal ela já fez. Perfeitos exemplos. Aí eu passo... Danilo levantou a mão. Danilo, por favor. Giovana também pediu a palavra. Giovana também. Vamos começar por Danilo, depois Giovana. Pronto. Bom, aqui, pessoal, é mais uma contribuição, até dada a fala do Wellington. Tá? Wellington, na justiça do trabalho, no qual eu atuo, a gente tem algumas ferramentas que já dão um vislumbre dessa sua perspectiva preditiva. A gente tem um sistema desenvolvido pelo TRT da 4ª Região do Rio Grande do Sul, chamado Galileu. Nesse sistema, ele propõe fazer minutas de decisão de sentenças, e aí ele já faz uma busca do processo, faz uma leitura dos documentos, das partes controvertidas, dos pedidos da defesa, e a partir daí ele já propõe ali uma espécie de minuta a ser analisada. E aí assim, ele também faz uma integração com a jurisprudência em determinados temas. Então, a gente consegue abrir em um campo já integrado uma pesquisa em real time dessa jurisprudência aplicada a esse modelo. Para além disso, pelo menos aqui no nosso trabalho, tem uma integração também de um IA, que aí tem por base o Gemini, tá? Chama-se ChatJT. A gente consegue abrir ele diretamente no PJE. Então, enquanto estamos analisando, eventualmente, um documento ou outro, conseguimos abrir esse ChatJT e lá nos valermos de alguns assistentes. Dentre eles, o Pangea, que eu acho que deve ser de conhecimento da maioria de vocês, mas se não for o Pangea, o Falcão, ou qualquer outro, e ainda fazer prompts específicos para lidar com os documentos incorporados direto no processo, ou ainda incorporar um documento que não esteja no processo, eventualmente, por exemplo, um modelo de decisão, ou uma fonte, por exemplo, a doutrina, para que seja feito esse confronto. Então, a gente já tem daqui, pelo menos, no nosso trabalho, esses dois aspectos. Uma integração de uma IA formatada especificamente para esse trabalho, que é o ChatGPT, e também uma outra, chamada Galileu, que é um sistema à parte, ele se integra a partir de uma API ao PJE, e aí lida com esses documentos, gerando propostas de minutos e lidando ali com a pesquisa em real-time de jurisprudência para informar, inclusive, a possibilidade de você optar em uma ou outra. Bom, é isso, professor, é isso, pessoal, essa contribuição realmente. Perfeito. Eu Passo agora... Deixa eu só falar Pois não. sobre isso. Eu acho que uma preocupação que é muito presente hoje, talvez, com os avanços se torne mais um pouco mais eficaz, mas eu acho que uma grande preocupação hoje é que, na questão das jurisprudências, há que se ter um cuidado muito grande na base de dados da IA. Por duas questões. A primeira é porque no sistema de precedentes, né, que parece que a gente adotou, pelo menos nas últimas décadas aqui no Brasil, existe toda uma sistemática de superação de precedentes que parece que é algo que precisa ser bem explicado no prompt para a IA, para que ela consiga buscar precedentes que não apenas sejam viáveis para o seu caso, mas também que estejam em vigência, digamos assim, ou seja, que pelo menos já não tenham sido superados. Isso em primeiro lugar. E segundo lugar, ter um controle muito grande da base de dados na qual a IA vai realizar a pesquisa, que tem que ser amplo o suficiente para fazer com que a pesquisa ela faça sentido, ou seja, que você consiga fazer com que ela dê uma resposta adequada à sua problemática
em relação, ou seja, encontra a jurisprudência perfeita para a sua problemática, que parece que essa base de dados no Jus do Brasil o grande diferencial do Jus do Brasil, né? Mas o que me preocupa mais, que parece que é o erro que está acontecendo de forma mais comum, é que como a IA, principalmente as LLM, né, que a gente usa assim de forma mais aberta, elas sempre tendem a querer, digamos assim, a querer agradar aquele que está utilizando, né, o utilizador. Ela talvez não consiga compreender o grau de seriedade, digamos assim, ou então o grau de segurança que nós precisamos ter de que aquele texto que estamos citando na jurisprudência realmente venha a ser, ou seja, provém de fontes confiáveis, né? Então, realmente, o nível de sofisticação do prompt e também da mesma formatação do modelo, ele precisa ser, de certa forma, elevada para dar segurança nesses dois níveis. Primeiro, porque ela não invente, né? não crie algo só para nos agradar. E segundo, para que ela consiga compreender como funciona o sistema de precedente, para que ela nos dê uma jurisprudência que não apenas nos serve, mas que também está atualizada e vigente. Então, acho que, enfim, são questões que realmente parece que nessa questão das jurisprudências, né, é algo que se utiliza a IA de forma muito maciça hoje no Brasil, mas tem essas questões que acabam fazendo com que a gente veja decisões, muitas petições e contestações, etc., que trazem jurisprudências que simplesmente não existem, que são completamente inadequadas, e algumas vezes, inclusive, infelizmente, essas jurisprudências elas sendo ratificadas pelos tribunais em decisões judiciais, né? Que aí realmente enfim, é a tragédia total e completa dessa falta de reavaliação humana daquilo que foi trazido pela IA de forma sucessiva, né? Ou seja, o advogado não revisou, o membro do Ministério Público, o juiz, ou seja, e aí acaba que aquela jurisprudência que não existe, ela pode acabar sendo cristalizada naquele processo por essa falta de revisão adequada. Boa observação, André. Vou passar a palavra, Danilo, antes para a Giovana e em seguida para você. Giovana, por gentileza. Professor, eu ia destacar mais a questão de proteção de dados, né? Porque vai ter que ter todo um tratamento e toda uma preparação para isso. Mas eu acho que Danilo, ele vai complementar a fala do André. Eu não sei se Danilo quer falar logo. Porque o meu mais é mais só para, tipo, sugerir esse ponto. Que eu sinto que vê muita questão do processo, mas a parte que eu mais presto atenção é tratamento de dados. Porque vai vir uma quantidade de gente absurda. E hoje a gente utiliza IAs à parte, né? Tipo, de forma mais pessoal, digamos. É tipo, vou pegar aqui o ChatGPT e botar uma petição para facilitar. Então, isso você está alimentando. E eu lembro que teve um evento da Liga de Direito Digital, que foi um promotor, e ele falou sobre essa questão, de onde ficava armazenamento de dados. E era basicamente uma empresa terceirizada. Então, assim, é basicamente uma situação de confiar, né? Claro que por contrato, tudo certinho. Mas é confiar que um terceiro está armazenando os dados e boa parte da população brasileira, sabe? E é basicamente isso. Não sei se querem complementar, enfim. Danilo, por gentileza. Bom, Giovanni, foi muito bom você ter falado antes de mim, porque, de fato, trazer dados para a discussão aqui do uso de jurisprudência, uso de IA, faz todo sentido. E, André, a preocupação que você externou realmente é algo salutar e vejo como dialogo com o Giovanna. A proposta que comentei, inclusive, agora há pouco, contribuindo com a fala do Wellington, pelo menos o trabalho foi um tanto, André, inclusive, pensando nessa dificuldade de governança de soluções de tecnologia e dados, porque limitando, por exemplo, ou melhor, indicando qual solução de IA
se utilizaria no processo, por exemplo, o ChatJT, há um enviesamento da base de dados para os dados geridos pelo próprio CSJT e TST, e também STF, de modo a dar ali um tanto de mais, vamos dizer assim, assertividade aos dados, e como a solução ela é gestada pelo próprio órgão, já tem esse enviesamento também, e aqui um enviesamento razoável e bom, de não fazer ou reduzir alucinações. Esse espectro é bem interessante, porque aqui, veja, quando eu lido com algumas bases de dados, entre elas, por exemplo, geridas pelo Falcão, que é um microsistema, pelo Pangaea, que é outro microsistema, e como o Galileu, que é outro microsistema que a gente utiliza aqui, a gente limita, Giovanni, esses dados, e a alimentação, inclusive, do que a gente lança, também é controlado por esse sistema especificamente criado. Aí, claro, como não temos uma inteligência artificial gerada aqui, utilizamos o Gemini como base, aí entramos naquela lógica que o professor falou, bom, aquilo que nós alimentamos em um certo espectro vai ser cooptado, bom, esse aspecto de como vai se dar a governança desses dados, ainda estamos no processo de aprendizagem, e aí é um desafio para todo o campo. Mas faz todo sentido essa preocupação do André, porque, inclusive, quando discutimos isso na seara prática, é dizer, as pessoas utilizam o IA, só que não ficam, não falam, não comentam. E aí, olhando para o uso de IA agora institucional, quando você limita e controla isso, quando eu falo controle, é saber as bases, quais os prompts, fazendo uma engenharia ética de prompt, a gente começa a pensar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais segura de lidar com essas soluções. Então, essa contribuição realmente, uma fala de vocês. Perfeito, Danilo. Um aspecto aqui que é importante a gente relembrar, né? Bom, todos têm consciência que é uma ferramenta, se a gente for falar exclusivamente do modelo LLM, que são essas redes neurais generativas, porque você já sabe que existe uma série de outros modelos de IA que resolvem uma série de outros tipos de problemas, né? Como agrupamento, classificação, predição, mas a gente está falando de geração, né? De pegar dados e atribuir isso através de um prompt para uma rede neural generativa, e ela te dá uma saída que você quer que ela seja a melhor possível. Aí vem aquela questão que a gente discutiu muito aqui. Se você está usando esses modelos que são black box, a gente não sabe o que é que está acontecendo ali por trás, né? Você, por mais que você assine um contrato, você não tem a garantia que aqueles dados sensíveis vão ser usados em bases de treinamento futuras. Como resolver isso? A forma de resolver é você fazer um RAG com o modelo na sua infraestrutura. Então, você baixar um modelo open source que pode ser até usado offline. O problema é, esses modelos nunca vão ser, em termos de quantidade de parâmetros, que é o aprendizado do modelo, equivalente ao modelo que está sendo disponibilizado comercialmente pela Big Tech. E outro detalhe que é importante é que, se você quer um modelo open source robusto, aí a André até tinha me perguntado o que era necessário em termos de hardware. Tá? Se você olhar para hardware pessoal, uma pessoa física, fazer uma aquisição, ela vai estar fazendo uma aquisição de um workstation. Se você pegar uma GPU, que é o processador adequado para esse tipo de trabalho, o melhor que nós temos da NVIDIA é um RTX 5090 hoje. Mas esse modelo não é suficiente para você fazer algo a nível, por exemplo, de um volume gigantesco de dados, de um CNJ, né, ou de um Ministério Público. Então, como é que ele vai poder fazer isso? Esses órgãos vão ter que se capacitar com hardware para poder fazer isso. Claro, não vai comprar uma quantidade de GPUs tipo servidor, que é um H200, que é uma CPU topada, que só hoje, no nosso
momento de aula aqui, se você quiser comprar 4 GPUs dessas H100 ou H200, você vai gastar, em média, 2 milhões a 3 milhões de reais. Então, veja o custo dessas GPUs, né? Isso só estou falando GPUs, viu? Não estou falando da adequação da infraestrutura para energia, para resfriamento dessas máquinas, porque isso é o fator hoje impeditivo dessas big techs crescerem mais ainda, porque é o consumo de energia e o resfriamento desses data centers que eles dissipam muito calor por conta dessa tecnologia. Então, obviamente, um CNJ ou um Tribunal de Justiça ou um Ministério Público não vai ter um parque como esse, mas ele tem que ter um parque mínimo, e esse parque mínimo é caro, para ele poder baixar um modelo open source robusto o suficiente para dar uma entrega aceitável para esses artefatos. Mas existe forma de você trabalhar com os dados sensíveis dentro da sua infraestrutura, mas não é barato. E hoje é que os órgãos, a iniciativa pública e a iniciativa privada, está começando a entender essa necessidade. Então, tanto que se vocês forem procurar uma ata de registro de preço para aquisição desse tipo de hardware, não tem. Quer dizer, ainda não é uma realidade, não é comum dentro do setor público esse tipo de aquisição. Mas em breve será. Mas já existe como solucionar a questão dos dados sensíveis. Mas independente de você fazer, como Giovana falou, que é o cuidado dos dados, fazer o ETL, a extração, transformação e carga, quer dizer, retirar os ruídos, limpar os dados, para não é eliminar, mas mitigar o enviesamento, mesmo assim, você não pode nunca assumir que aquela entrega da IA vai estar totalmente alinhada com o que você pediu. O humano vai ter que ser um auditor constante de tudo que ela entrega. Por mais que a acurácia vá aumentando, ele tem que revisar, ele tem que ler o que foi entregue. O problema é esse, é que muitos, já teve casos que a gente discutiu aqui em sala, que dentro da peça tinha até o prompt. A pessoa não leu e esqueceu até de tirar o prompt. Então, esses absurdos é que não podem existir, mas não é... Porque nesse caso, professor, o humano vira ferramenta da IA, né? E não a IA a ferramenta do humano. Ou seja, o trabalho feito pela IA, o humano está apenas assinando digitalmente para protocolar. Né? Exato, foi excelente essa colocação, André. Quer dizer, nós é que temos ela como ferramenta, não é ela nos usar como ferramenta. Né? Então, perfeitas colocações. Luiz, por gentileza. Não, professor, só para acrescentar nesse respeito, né, do uso da IA por funções essenciais da justiça, digamos, eu posso até depois compartilhar no grupo, existe uma resolução de um dos tribunais de um estado americano, não me recordo qual, que ele determina, e também não sei se é exatamente eficaz, mas, enfim, ele obriga que os advogados que façam uso de IA, que eles informem nas suas petições que houve auxílio de IA. Né? Inclusive, se tem alguma punição, não sei, disciplinar, que pode ser aplicado nesse caso. Né? Não sei a eficácia disso, mas, pelo menos, já é uma tentativa de tentar regulamentar isso, né? que as funções que lidam com a justiça, né? Não apenas os magistrados, no Brasil, o CNJ investiga, né, o uso, e tem uma resolução bem robusta sobre isso, né, foi recentemente atualizada, mas já existe essa tentativa, né, de regulamentar. Mas, assim, na resolução do CNJ, só assim, indo porque eu acho que na minha apresentação eu vou focar um pouco mais nessa questão do CNJ. Na resolução do CNJ não existe, ao que me parece, essa exigência de que nas decisões judiciais que utilizam IA se tenha explícito a utilização da IA. E ao meu ver, enfim, esse disclaimer, digamos assim, né? Ele pode ser útil hoje, mas assim, dentro de um ano ele já é inútil, porque
Eu não sei, assim, eu não sei, esse é um dado que eu não posso dizer, né? Mas eu desconfio que já hoje a grande maioria das petições que estão sendo protocoladas já estão utilizando IA. E as decisões judiciais, enfim, talvez as decisões judiciais demorem um pouco mais para que seja a maioria, mas também estão se utilizando IA de forma maciça. Então, assim, a utilização é tão massificada que o disclaimer ele acaba perdendo um pouco o sentido, porque talvez o disclaimer deveria ser, olha, essa petição não utilizou IA, porque realmente seria útil de alguma forma, entendeu? Então, acho que, assim, teve uma utilidade no início, mas eu acho que agora, com a massificação, perde um pouco. Não, concordo. Sobre a resolução do CNJ, só para responder Pois não. A réplica, professor. Concordo, realmente é muito difícil, existe uma ferramenta que você possa identificar se foi feito ou não com IA, eu só quis argumentar isso, né, que existe essa tentativa, existem regulações que buscam, de fato, no CNJ não cobra que você assuma que você usou, mas eles têm balizas para o uso e existem investigações abertas para o uso irregular, né, de IA por magistrados, ainda não, sei, a OAB ou os outros atores, não sei se tem, realmente eu te conheço. Quanto ao controle, de fato, né, ontem, por coincidência, uma colega doutoranda, ela estava conversando que ela usava muitos artigos dela, ela colocava muito travessão, para destacar como a gente usa com vírgula, né? E aí recomendaram que ela não use mais isso, porque diz que isso é uma linguagem da inteligência artificial, né? A ChatGPT usa muito, recorre muito a isso. E ela disse, poxa, mas a inteligência artificial está me moldando, porque eu sempre usava isso, mas eu deixei de usar, né? Então, assim, realmente chegou a um ponto que é praticamente impossível, né? Perfeito. Essa questão do travessão é porque as IAs escrevem muito melhor do que nós, porque elas aprenderam as regras gramaticais em todas as línguas que elas aprenderam e elas escrevem melhor. O uso do travessão realmente é algo da nossa gramática, mas pouquíssimas pessoas usam. Só que ela usa muito, não é porque é da linguagem da IA, é porque é da linguagem formal do português. Professor, eu fico arretado com isso, porque eu sempre gostei de usar travessão. E aí, agora, parece que toda vez que eu uso, as pessoas já leem falando, ele escreveu no ChatGPT. Mas ele está escrevendo certo. Agora travessão é massa, velho. Travessão é incrível. Agora, olha, só sobre isso, né? Assim, eu acho que eu mandei um capítulo da tese para o meu orientador e tinha alguns erros de francês, né? Quem não tem o domínio pleno da língua. E ele disse, não, pelo menos assim, esses seus erros que você comentou, que cometeu, um estrangeiro às vezes comete, pelo menos isso só prova que você não escreveu por IA. Mas ele disse, mas dentro de um futuro breve, as IA vão escrever com erros de propósito para que a gente pense que foi um humano que escreveu. Nesse aspecto, eu penso que não. Penso que não, porque, na verdade, hoje, a gente está naquele momento de transição do uso dessa ferramenta. O que ocorre, aí também trazendo as palavras de vocês, é que muitas pessoas usam, a gente não tem eu não tenho, eu desconheço algum artigo de pesquisa em termos de percentual, mas o bem da verdade é que a grande maioria, para não dizer todos, que a gente não pode generalizar nesse formato, mas a grande maioria em todas as áreas usam inteligência artificial. Mas muitos ainda têm vergonha de dizer que usam inteligência artificial, pelos fatores os mais diversos. Mas em algum momento isso vai ser tão natural que, até trazendo essa colocação de André, hoje a ética coloca que se você faz algo por inteligência artificial, por exemplo, existe uma ferramenta chamada DID, que você tem uma rede neural generativa que ela segue um modelo chamado de difusão. Você bota uma imagem, bota uma foto com texto, e ela pode aprender o seu tom de voz, e ela gera uma conversação
um diálogo como se tivesse sido você falando, mas, na verdade, ela pegou aquela foto, animou a foto, com o texto que você escreveu, ou que você gerou pela IA, e com o seu tom de voz. Mas tudo ali pode ter sido IA. O texto pode ter sido gerado pela IA, o tom de voz ela aprendeu o seu tom de voz e é uma IA gerando, e a imagem é uma IA gerando. Mas ela, quando gera esse vídeo, ela bota lá no cantinho AI, quer dizer, a ética diz, se você gerou pela IA, você tem que dar aquela indicação. Mas, em algum momento, todo mundo vai estar usando IA, e eu penso que hoje a grande maioria já usa, apesar de não externar, mas usam para melhorar o texto, corrigir o texto, e assim por diante. Agora, o aspecto que deve se levar em consideração é que a gente tem que reforçar aqui, é que não é vergonhoso usar essa ferramenta, porque é uma ferramenta que torna o seu trabalho mais eficiente, mais eficaz. O que não pode é simplesmente você pegar o resultado e simplesmente dar continuidade ao processo. Isso é que é o erro. Porque você é o especialista. E o know-how está em você. Então, você tem que validar aquilo que ela está gerando. Ela está tornando o seu trabalho mais eficiente. Ela está entregando aquilo mais rápido. Mas ela pode estar entregando de forma enviesada. Então, você tem que verificar se ela está alinhada com o que você está precisando. E aí, você, nessa leitura, é onde você vai estar fazendo a sua parte cognitiva do processo e fazendo as correções necessárias. Agora, um outro ponto, até para contribuir também com a fala de Wellington, no nosso penúltimo artigo, quando a gente falou do uso, né, do poder do uso da IA nessa área jurídica, ele comenta ali sobre o Eunomos, que é a ferramenta que foi desenvolvida lá pela comunidade europeia, com um nível de complexidade muito maior, né, porque a comunidade europeia pega a legislação de vários países europeus, então, ali tem mais uma camada de complexidade, porque se a gente fizesse, por exemplo, uma IA, por exemplo, Jus Brasil, CNJ, melhorando o PJE ou qualquer outro sistema que venha acontecer, colocando uma LLM que permita você fazer essa interação, né? No Brasil já tem um nível de complexidade, mas veja que a gente tem uma legislação única no nosso país. Na Europa, você fazer isso na comunidade europeia, você vai estar com um nível de complexidade maior, porque você tem as particularidades dos países que fazem parte da comunidade. Esse nível de complexidade, eles também trabalharam. É interessante a leitura completa daquele artigo. E, para finalizar, a gente não vai conseguir, né, ir para o próximo, apesar que, se alguém quiser falar, mas a gente não vai ter tempo suficiente para debater. Mas a gente pode também fazer, que a gente está já a 9h40, né? Mas, como mais um aspecto, né, que a gente tem que levar em consideração em termos de inteligência artificial, como ferramenta de trabalho, essa ferramenta, vocês, né, como, vamos dizer assim, vetores, né, do uso da inteligência artificial dentro da área jurídica, existe aquele conceito do legal design, né, que é você já fazer a apresentação do texto jurídico de uma forma mais, vamos dizer assim, palatável, porque é aquela comunicação simples, né, que as pessoas entendam o que o jurista escreveu. E aí, na fala de Wellington, a inteligência artificial ela pode fazer isso também. Ela pode contribuir para que essa comunicação ela seja acessível, porque a gente sabe que muitas vezes o jurista, né, quando entrega algo para o seu cliente, então, o cliente, a gente aqui olhando para como cliente, às vezes até uma pessoa da área jurídica mesmo, olha e diz, o que ele está querendo dizer mesmo com isso aqui? Dá uma margem de interpretação, né? Que vou ver se eu estou interpretando o que ele está dizendo com o que ele pensou. Quer dizer, a comunicação ela tem que ser o mais clara possível, né? Ela tem que ser direta, ela tem que informar e sem deixar dúvidas. Então, a IA também pode ajudar nisso, tornar esse texto mais palatável,
para o público que é o cliente da área jurídica, né? Então, dito isso, eu pergunto, alguém gostaria de aproveitar esses 20 minutos finais para apresentar? Não, né? Deixar para o próximo. Então, vou aproveitar para alguém que quer contribuir mais com as palavras de Wellington, as considerações de Wellington. Se não, eu vou aproveitar para o Wellington trazer mais aqueles exemplos que ele tinha para apresentar. Pode ser, Wellington? Pode, professor. Estou aqui de prontidão. Vamos lá. Uma outra... Danilo pediu a palavra, professor. Pois não, Danilo. Aqui, pronto. Wellington, quando você mencionou a predominância de publicações de origem estadunidense, me chamou a atenção a seguinte perspectiva. Os Estados Unidos, predominantemente, não tem um sistema, tal como a Europa, como o law, né? Lá, sigo o law, mais arraigado. E aí eu fico pensando, esse sistema que a gente tem lá, de pesquisa, e aqui, posso pensar na perspectiva, Wellington, não seria bem pesquisa de precedentes, mas mais especificamente pesquisa normativa, já que eu tenho ali legislação, doutrina, temperada com algum precedente. Porque se pensarmos dessa maneira, aí entramos na complexidade que o pessoal falou agora há pouco, né? Estados Unidos não tem a mesma dimensão da Europa, com diferentes ordenamentos jurídicos. E aí, como contrapor, e aqui é um aspecto bem interessante para a gente que está na academia, como contrapor, ou pelo menos trazer um contraponto crítico à predominância da literatura ou dos artigos escritos como fonte nos Estados Unidos. Se você puder fazer algum ponto sobre isso, seria interessante. Bom, eu concordo com você, Danilo. A gente tem que usar, digamos, as ferramentas do ponto de vista técnico que as empresas dos Estados Unidos de inteligência artificial geram, mas adaptando-as para a nossa realidade, né? Para nós, a fonte primária do direito é a legislação, né? É a lei. A jurisprudência é uma fonte, digamos, secundária. Entre uma e outra tem que prevalecer a lei, embora, bom, isso todos vocês sabem, né? Não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Embora a gente tenha visto aí nos últimos anos, principalmente, uma tendência dos tribunais de supervalorizar a jurisprudência, a meu ver, né? Muitas vezes deixando a lei em segundo plano. Mas sim, eu concordo com você, a gente tem que fazer essa transposição, né? Inclusive também dos conceitos, né? Porque muita coisa que a gente vê em artigos científicos sobre AI, sobre direito, nessa interface aí entre direito e tecnologia, a gente vê sob a ótica dos Estados Unidos, que tem um sistema jurídico diferente do nosso. Então, eu concordo, só tenho a concordar com o que você falou. Perfeito. Não sei o que é que os colegas aí pensam também. Se quiser mostrar os exemplos, você tinha outros exemplos, né? Sim, tem algumas coisas aqui ainda, professor. Uma outra área em que eu acho que a inteligência artificial ainda poderá vir a ser muito usada, que já é usada novamente nos Estados Unidos, como eu disse, e aqui ainda até onde eu saiba, não se faz de maneira muito ampla, é a de análise e geração de contratos. Então, existem, por exemplo, os bancos têm uma produção, não só os bancos, eles são só um exemplo, mas tem uma produção permanente de contratos de financiamento, por exemplo, com clientes, e esses contratos poderiam ser examinados, no caso de empresas que precisam de financiamento, seus advogados e advogadas poderiam ter ferramentas de IA para analisar esses contratos e verificar se eles estão de acordo com a legislação, de acordo com a jurisprudência, para permitir a negociação desses contratos, ou a geração de alertas, de advertências antes da assinatura dos contratos em relação a cláusulas potencialmente abusivas. No futuro, talvez a gente tenha entidades de defesa do consumidor que poderão fazer essa análise de forma colaborativa para os cidadãos, para os consumidores,
e consumidoras, de contratos de empresas fornecedoras para verificar o desatendimento da legislação do consumo. Isso parece uma coisa meio irreal hoje, mas eu acho que existe espaço para que no futuro nós tenhamos algo assim. E a IA poderia fazer esse tipo de análise. No caso de empresas de médio e grande porte, que precisem também gerar muitos contratos, as IAs poderiam não só analisar os contratos negociados entre as partes, como gerar também contratos novos em função de novas condições, de novas cláusulas que venham a ser negociadas. Então, essa área de análise e geração de contratos é uma outra em que eu penso que a IA poderá vir a ser muito útil. Uma outra área também que praticamente não é explorada ainda seria a de desenvolvimento de robôs conversacionais, os chamados chatbots, por parte de escritórios de advocacia e de órgãos públicos também, como o Ministério Público, Defensoria Pública, PROCONs, e no limite, por grande quantidade de órgãos da administração pública, para atendimento inicial e triagem de casos por parte desses órgãos e escritórios. Então, por exemplo, um cidadão que procurasse um escritório de advocacia querendo ajuizar, por exemplo, uma ação de caráter previdenciário, ele poderia ter um contato inicial com um desses robôs conversacionais, ele explicaria qual é a sua situação, e o robô poderia, examinando aquilo e já tendo conhecimento da legislação e da jurisprudência, orientar essa pessoa sobre que tipo de documentos e que tipo de informações ela precisa reunir para trazer para o escritório. Porque muitas vezes, quando os advogados atendem os clientes numa primeira conversa, quando se trata de um cliente que já é bem instruído, ele já vai com a documentação pronta, mas às vezes um cliente que não tem tanta clareza assim, muitas vezes o advogado precisa interromper o atendimento para dizer, olha, você precisa trazer tais e tais documentos. Aí o cliente volta para casa para buscar esses documentos e marcar uma segunda reunião. Então, um robô poderia fazer esse atendimento inicial e orientar, por exemplo, a pessoa sobre a documentação necessária, os dados necessários para que aquela situação seja examinada pelas advogadas daquele escritório. No caso do Brasil, existe uma limitação para os advogados e advogadas no uso desse tipo de robô, por dois motivos. Primeiro, por uma questão estratégica, porque se o robô esclarecer tudo que o cliente quer, o cliente não vai contratar o advogado, claro, né? O advogado não vai querer entregar toda a orientação para um robô que não vai gerar uma contratação. Mas tem um aspecto legal também, é que no Brasil a atividade de consultoria jurídica pelo Estatuto da Advocacia é privativa de advogadas e advogados. Então, você não pode ter um escritório não pode ter um robô que dê assessoria jurídica individualizada às pessoas, porque isso poderia, provavelmente não, isso caracterizaria exercício indevido da advocacia por parte daquele escritório. Ele estaria terceirizando para uma ferramenta computacional um atendimento que hoje precisa ser feito por humanos. Mas se você imaginar, por exemplo, uma defensoria pública, né, que tem uma grande... As defensorias públicas, em geral, elas precisam atender uma grande quantidade de pessoas e tem uma deficiência de pessoal para isso, defensores, defensoras, assessores, estagiários e estagiárias. Então, as defensorias poderiam ter robôs de atendimento que poderiam dar informações básicas para as pessoas interessadas e, muitas vezes, uma informação básica já resolve a dúvida da pessoa. Então, isso seria uma forma de permitir maior acesso das pessoas ao sistema de justiça em um sentido amplo, não ao judiciário, mas ao acesso a seus direitos, o conhecimento de seus direitos de uma forma mais eficiente. Isso poderia acontecer também nos outros órgãos públicos. Imagine, por exemplo, uma entidade como a Anatel. A pessoa quer saber se tem determinado direito perante uma concessionária de telefonia. E a pessoa não sabe a quem recorrer. E na prática, as pessoas não vão contratar um advogado ou uma advogada para pagar uma consulta para resolver um problema que, às vezes, tem uma repercussão econômica pequena. Então, se a Anatel, por exemplo, tem um robô desses de atendimento ao público, esse robô, de posse de toda a legislação sobre telecomunicações, e até com acesso à jurisprudência, poderia dizer aos cidadãos e cidadãs
quais são os direitos deles naquela situação. Quando isso não for possível, então o robô poderia direcionar a pessoa para um atendimento humano. Mas em muitas situações, esse tipo de ferramenta poderia resolver as dúvidas das pessoas em relação aos seus próprios direitos. Eu dei o exemplo da Anatel, mas isso vale para grande quantidade de órgãos públicos. Os PROCONs, por exemplo, muitas pessoas vão aos PROCONs para tirar dúvidas sobre a legislação do consumo. E isso poderia ser prestado em grande parte de situações por esses robôs de conversação. É um outro uso que ainda não é explorado no Brasil. Tem um outro uso ainda também, que esse uso é explorado de forma, a meu ver, embrionária, mas até onde eu saiba, eu não sei, aliás, até que ponto a inteligência artificial é utilizada, que é o caso de solução automatizada de litígios. Em inglês, eles chamam de Online Dispute Resolution, ou seja, resolução online de disputas, de conflitos. Ou seja, você se dirige a uma empresa dizendo que tem um problema qualquer. Por exemplo, uma pessoa está devendo alguma coisa a uma financeira e ela quer negociar. Você poderia ter uma ferramenta de IA com a qual a pessoa pudesse dialogar e ela poderia, talvez, encontrar ou conduzir aquele cliente a uma solução não litigiosa. Isso existe hoje de forma muito embrionária, mas, como eu disse, algumas empresas já têm canais de atendimento para tentativa de conciliação, tentativa de negociação, mas eu não até onde eu saiba, isso ainda não é muito, não usa muito ferramentas de IA, a não ser um chatbotzinho para um atendimento inicial. Mas isso teria um potencial de desenvolvimento muito maior. Então, esses são alguns dos usos adicionais nos quais a gente pode pensar aí para o futuro. Perfeito, Wellington. Muito obrigado por toda essa contribuição. Aí vale 2 pontos, né, para a gente colocar. Essa sua proposição é o que eu costumo chamar, na verdade, esse termo foi criado pelo Gartner, né? Essa instituição criou essa nomenclatura, que é o que a gente chama de hiperautomação, que é usar inteligência artificial com RPA, que é o Robotic Process Automation. Essa automação de processos, né, que é usar scripts, que a gente chama de bots, esses robozinhos vão estar fazendo aquele trabalho repetitivo humano, mas tendo módulos de raciocínio, onde você tem a IA, onde ela vai fazer, por exemplo, a análise do contrato, ou gerar o contrato com base no prompt que você fez, né? Aí o modelo tem que ser um modelo robusto, como um especialista, um jurista especialista na contratação da área de tecnologia. Gere um contrato com base nos parâmetros, e aí ele vai gerar, e depois você teria a outra parte, que seria a automação propriamente dita, que seria disparar por e-mail, ou enviar por WhatsApp, o artefato daquela IA. Mas aí vem a questão que você colocou, né? Vou trazer aqui o exemplo da Procuradoria. Na Procuradoria, a gente desenvolveu muitas automações, mas sempre tinha um impacto da legalidade de determinadas ações que não dava para ser automatizado. Por exemplo, você não pode criar um token para um robô. O token que eu digo é um certificado digital. Você tem que ser certificado para pessoa física ou pessoa jurídica. Então, a automação sempre vai ter o gargalo, porque você pode automatizar boa parte do processo, mas na hora de assinar vai ter que ser... O humano vai ter que estar usando o seu token lá para fazer a assinatura dos artefatos. Então, existem essas, vamos dizer assim, barreiras legais que eu penso que isso também será superado em algum momento, porque em algum momento dessa evolução, alguém vai dizer, não tem como esse volume ser assinado por um ser humano, vai ter que ter também, com determinadas restrições, criar certificados para essas IAs. Eu penso que isso também vai acontecer. E até para a gente finalizar e deixar essa, vamos dizer assim, essa provocação na mente de vocês, lá no canal, onde vai ficar disponível esse primeiro bloco, que esse final de semana eu providencio já a publicação. Tem o podcast Café com IA, como vocês sabem, e num dos episódios do podcast,
aí foi com médicos, aí estava lá o Mário Rino, que ele é cirurgião oncologista do Hospital do Câncer, do Real Português, ele é um dos médicos que faz cirurgias robóticas lá no Português. Teve o Fernando Figueira, que é neto, é filho do Fernando Figueira, que fundou o IMIP, né, que ele é um diretor acadêmico do IMIP. O Frederico, que é mais conhecido como Fred, que na época estava como diretor de telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde, e o bate-papo foi o uso da inteligência artificial na área da saúde. E uma informação que o Fernando Figueira trouxe, que ela foi impactante para todos os que estavam ali naquela mesa, né? Que ele trouxe, que ninguém estava sabendo daquela informação, um artigo que publicou, porque, como vocês devem saber, a área de saúde, os médicos, é uma profissão muito sensível em vários aspectos. Primeiro porque lida com vidas, né? Então aí já tem uma delicadeza natural da especialidade. Mas, veja, o médico, quando ele vai fazer alguma intervenção, o objetivo é salvar. Mas não existe a certeza absoluta que aquela intervenção vai ter êxito. O objetivo é ter êxito, é salvar a vida, mas pode não ter o sucesso esperado. E teve um hospital nos Estados Unidos, e como vocês já sabem, e bem colocado aqui por Wellington, a área advocatícia, que a gente chama de advocacia 4.0, nos Estados Unidos, fortemente interligada à tecnologia, à inteligência artificial, também o é a área de saúde. A área de saúde nos Estados Unidos ela é fortemente interligada à tecnologia. E hoje, dito por muitos dos médicos que a gente já conversou, lá é comum os médicos usarem inteligência artificial para fazer a escuta da consulta e, no final, ela gerar o resumo. Isso faz com que os médicos cada vez mais tenham que fazer menos o trabalho administrativo, que são os relatórios da consulta, que tudo isso faz parte do processo. E hoje os médicos eles gastam muito tempo fazendo a parte administrativa do processo. E essas IAs ajudam a eliminar esse trabalho administrativo. Então, ele foca no que ele realmente é o especialista, no diagnóstico, na análise dos exames e tudo mais. Mas ele contou um fato, que um médico, num hospital, que usava inteligência artificial para sugerir, veja, inteligência artificial é suporte à tomada de decisão, e sugeria, com base na entrada de dados para aquele sistema que usa inteligência artificial nesse hospital, um procedimento clínico que deveria ser aplicado para ter efetividade na solução do problema. E o médico, com base na sua expertise, na sua experiência, ele não concordou com o que a IA disse. E ele usou a sua expertise, mas resultou na morte do paciente. E o próprio hospital abriu um processo contra o médico, porque ele não seguiu a orientação da IA. Aí, Fernando Figueira colocou, veja a delicadeza da nossa área, porque hoje, se você faz um procedimento e existe o resultado da fatalidade daquela pessoa que estava sendo tratada, corre o risco do médico ser processado. Isso com base na expertise dele. Agora, ele, além de estar se preocupando com a própria expertise que ele tem que adquirir, com o estudo, com tudo que essa área de saúde necessita, ele também tem que estar se preocupando com o que a IA vai dizer, porque se ele não seguir o procedimento e não for muito bem embasado e não tiver um sucesso na sua decisão, ele pode ser processado porque a IA, com base no conhecimento que ela passou a ter, ela disse, olha, isso aqui o quadro clínico é esse e o procedimento deve ser esse. Isso está já acontecendo na área de saúde. E isso, em breve, vai acontecer em todas as áreas também, inclusive na área jurídica.
um advogado que seguiu a base da sua expertise, o jurista tomou aquela decisão, mas foi contrário ao que a IA estava sugerindo que ele seguisse. O procedimento de sucesso seria esse. Você teria uma acurácia de tantos por cento se seguir esse procedimento. Não, eu não concordo, vou fazer com que a minha experiência diz que... E aí ele perde o processo. Quer dizer, se ele for de um escritório privado, ele pode ter uma consequência até de ser, vamos dizer assim, disponibilizado para o mercado. Se ele for do setor público, ele pode ser aberto a um processo administrativo, porque ele fez algo que pode ter gerado uma perda de milhões para o Estado. Então, veja a delicadeza, né, essa provocação que eu faço para vocês, a delicadeza do momento em que nós estamos com uma ferramenta que ela não é só impactante, como todas as outras ferramentas tecnológicas foram, no nível operacional. Essa aqui é impactante no nível operacional, no nível tático e no nível estratégico. Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula, né? Cumprimos aí o nosso horário, terminamos 10h01, hoje eu não avancei tanto, e continuamos com as apresentações na próxima aula. Muito obrigado pela participação de todos, foi um excelente debate e estará postado lá no canal desse final de semana, com autorização de todos. Então, boa semana, bom estudo, bom trabalho para todos. Até mais, colegas. Bom final de semana. Bom final de semana, pessoal. Valeu.